Olá, pessoal. Hoje começamos mais um Ártica Entrevista. Meu nome é Érico Nicaido, sou sócio aqui do Ártica. E hoje temos um entrevistado bem especial, o Marcos Petean, mais conhecido como Galac. O Galac, a gente se conheceu há muitos anos atrás, foi uma experiência engraçada. A gente estava do outro lado da mesa, eu estava pelo lado do investidor e o Galac estava pela companhia, a gente estava no processo de M&A. E desde lá surgiu a nossa amizade, um respeito muito grande pelo Galac. E deu para ver naquele momento ali, nas discussões mais duras e difíceis, que ele tinha uma estabilidade emocional, um negócio que para um jovem CEO, na época, foi um mega diferencial e chamou bastante atenção do nosso lado ali como investidor. Então, Galac, bem-vindo aqui ao Ártica. É um prazer enorme ter você aqui, uma honra ter você aqui. Conhecer um pouco mais da sua história, lá desde a sua infância no interior de São Paulo, passando pela faculdade, e depois eu queria entender também aqui como é que está a Gênica, como é que estão as coisas. Super obrigado pelo convite, Érico. É uma satisfação poder participar aqui desse quadro e estar contigo mais uma vez, retomar aí nossas boas conversas de sempre. Pois é, legal. Galac, então só para começar, conta pra gente um pouco da sua juventude, da sua infância lá no interior de São Paulo, Grande Piacatu. Conta um pouquinho pra gente como é que foi lá, como é que era a sua vivência lá com os seus pais já empreendedores, né? Sim. Puder contar um pouquinho pra gente. Em primeiro lugar, que Piacatu já é uma novidade, né, Érico? Então, quem está vendo aí possivelmente está ouvindo isso pela primeira vez, né? Mas Piacatu é uma cidade do interior de São Paulo, cidade pequena, cidade de 5 mil habitantes ali onde eu nasci e morei ali até os meus 14, 15 anos. E meus pais são do agro, são produtores rurais pequenos ali. Uhum. E desde cedo, então, eu cresci nesse ambiente agrícola, onde meu pai era produtor de leite, produtor de algumas hortaliças ali. Então, propriedade pequena, que para quem é do agro conhece bem. Meu pai, em algum momento ali, se uniu aos primos deles numa sociedade de distribuição agrícola, Uhum. revenda. Uhum. Então, passei a entender também um pouquinho desse universo ali desde de novo. Então, fui criado No meio nesse agro. universo do agro, né? E foi algo também bastante natural que me levou para querer fazer agronomia. Na família, agrônomos aí temos bastante, então Legal. sempre acabou sendo uma boa referência Uhum. esses primos que eram agrônomos e foi assim que eu fui para esse caminho também. E faculdade, cara, como é que você escolheu lá Exalc? Porque você tinha outras alternativas, né? Me conta um pouquinho como é que foi a escolha e como é que foi a experiência lá. Eu sei que você tem grandes amigos até hoje, né? Amigos da vida. E o que que você aprendeu lá na faculdade que você trouxe depois para a sua vida profissional? Ô Érico, minha família, meus pais são bastante simples, né? Meus pais não fizeram nem graduação e fui a primeira geração ali que fez faculdade, né? Uhum. Meu objetivo naquele momento era fazer a universidade pública, assim, sendo Sei. muito sincero, eu não tinha esse preciosismo entre querer a faculdade A, B ou C, eu queria Aham. uma pública, né? Mas felizmente eu acabei passando em algumas e, e aí minha ida para a Exalc foi muito puxada por um primo meu que já estava lá, que era o Perfeito. Soufflé. Então, o meu nome aí, Galac, muita gente até acha que é sobrenome. E no mercado hoje em dia eu sou mais chamado de Galac do que de Marcos até, Com né? certeza. Mas o Soufflé já estava lá em Piracicaba, estava no quinto ano de agronomia. E, cara, na hora que ele viu que eu tinha passado lá, ele não deixou nem eu cogitar outro lugar aí. Fui para Piracicaba, isso daí era 2007. Uhum. Cara, ali um novo mundo se abriu, né? Porque na Exalc existe uma relação entre pessoas que já formaram, Sim. a estrutura de repúblicas ali é um negócio à parte, assim, é realmente muito forte essa cultura que a gente vive ali na Exalc e que de fato me trouxe grandes amigos, né? Eu acho que na Exalc toda essa estrutura que tem de estágios, de república, abre muito o nosso jeito de enxergar o mundo, né? Uhum. Eu não me esqueço quando eu entrei no grupo de estágio que eu fiquei lá o tempo todo, que é o GAP. Eu entrei lá querendo trabalhar com tomate, né? Que era a única experiência que eu tinha na minha Sei. família Aham. ali. Puta, cara, lá no GAP eu vi que tinha muito mais coisa para trabalhar do que tomate, né? E ali comecei a trabalhar com cana, o pessoal tinha um trabalho muito forte com grãos também. E só para dar um exemplo de como que os horizontes foram se abrindo, né? E Legal. na própria República, né? Minha República tem mais de 100 anos, Uhum. República Copacabana. Cara,
é muito legal poder interagir com gente de outras épocas. E lá na República a gente acaba tendo essa experiência com os ex-moradores, é algo muito forte. Uhum. Bom, o Fernando, que é nosso sócio hoje na Gênica, morou na mesma República em outra época, né? Então, são vínculos que vão sendo criados que eu acho que outras universidades talvez não proporcionariam. Com Então, certeza. sou grato ao Exalc, sou grato a bastante coisa que eu vivi ali. É uma coisa que eu sempre falava na época. Eu até tive o prazer de visitar a Copa, conhecer Verdade. lá a lendária República. Eu fiz poli, né? É muito diferente a relação que vocês têm ali quando vocês moram na República e tudo mais. E o que mais me impressionava é que, assim, moçada era boa de festa lá, Boa, boa. mas ao mesmo tempo, cara, eu via muito que vocês gostavam muito do que estavam fazendo ali, quando vocês contam histórias de vocês lá no estágio, enfim, do que vocês aprendiam na faculdade. Isso me impressionava bastante, assim, que vocês estão lá aproveitando ao máximo ali na vida social na República, mas ao mesmo tempo levando com muita seriedade a faculdade. Não sei até que ponto que eu estou Não, certo ou é errado. verdadeiro. Tem um lado interessante, né? Que quando você está na República ali, convivendo com gente de diferentes anos, então Uhum, tem o bicho do primeiro ano e tem o cara do quinto ano. uhum, Tem alguém que minimamente já viveu um pouco mais de coisa ali, que uhum. ajuda inclusive a direcionar o cara mais novo para onde que ele canaliza a energia dele, em que momento. Então tem uma preocupação com o cara, para ele também não ir para o caminho só da festa, né? E existe um incentivo muito grande de participar de centro acadêmico, de atlética, e que no final do dia, né, Érica, assim, depois de já 15 anos de formado aí, Uhum, poxa, cara, você vai vendo o tanto que vale essas experiências mais ligadas até à liderança, à perfeito. organização. Cara, é um aprendizado muito legal que eu acho que na República a gente é muito estimulado a isso. Então essas repúblicas que são ali mais antigas, mais tradicionais, elas acabam de fato incentivando o estudante ali a ir para esse caminho. Então, Uhum, quando você está ali vivendo, você nem entende a sim, magnitude, mas hoje, olhando o filme passado, é muito legal. legal, bacana. História muito, muito interessante. E Galak, acho que tem um pessoal que talvez esteja nos ouvindo e nos vendo, talvez não conheça a Gênica. O que que é a Gênica? O que que ela faz? Acho que você der um Google ali, a primeira página vai ter muita notícia boa, mas resume para a gente um pouquinho o que que a Gênica faz hoje. Claro. Bom, a Gênica é uma indústria que se especializou aí no que a gente chama de insumos biológicos, né? Insumos biológicos tem sido um tema muito falado, muito utilizado pelo agricultor, e a Gênica sempre teve um DNA muito voltado para a inovação. Ela nasceu ali naquele ecossistema de Piracicaba. Uhum, A empresa está fazendo 10 anos agora, e nesses 10 anos, se tem algo que ela realmente se dedicou, foi em inovação. Quando a gente fala desses insumos biológicos, eu me refiro a defensivos biológicos, tá. a inoculantes, que são produtos de base biológica que vão, de alguma forma, substituir os insumos tradicionais, como defensivo químico, fertilizante mineral. Em algumas situações vão ser utilizados de forma complementar e conjunta ali, mas são insumos que hoje o Brasil é um grande protagonista em escala mundial aí, né? Ninguém está fazendo o que o Uhum, Brasil faz em termos de adoção, de indústria com capacidade. Lá fora, quando se fala muitas vezes de insumo biológico, isso é encarado quase que como nicho. sim, E aqui no Brasil não, aqui a gente está já é fazendo um... isso em soja, em cana, milho, algodão, café, culturas de larga escala, Uhum, adoção em larga escala, muitas culturas aí passando de 40%, 50% de adoção já, e crescendo, né? No ano passado não, nos últimos 5 anos, o último dado de Kainetec que saiu, mostra que o crescimento desse mercado foi de 34% ao ano. Então, assim, impressionante. é um crescimento que poucas indústrias têm, Sim. mas o horizonte ainda é muito bom, né? Porque Uhum, o mercado de defensivo químico, hoje ele deve estar na ordem aí de 15 a 17 bi de dólares. O mercado de fertilizante mineral é um pouco mais volátil, mas é algo na ordem de 23, 25 bi de dólares. E o mercado de biológicos Brasil é de 1 bi de dólar. uhum. Então, assim, Tem muito a espaço ainda. pista de crescimento para isso ainda é muito grande, né? Então, a Gênica, voltando, né, é uma indústria que se especializou em desenvolver produtos para essa frente de trabalho. E, e hoje o nosso portfólio já é bastante robusto, mas com pipeline bastante promissor vindo por aí. E falando em portfólio, desenvolvimento de portfólio inovador, Galá, que eu sei que existe um time muito forte dentro da Gênica na área de P&D, né? Isso sempre foi,
Na verdade, foi até o nome da companhia vem um pouco disso, né? Da Gênica. Lá na fundação, o Fernando já colocava esse DNA. Me conta um pouco como é que está. Na época a gente chamava de vacina a ferrugem da soja, né? Isso foi em 2018, lá atrás. Como é que está esse produto e como é que está o desenvolvimento de novos produtos lá dentro da Gênica? Nossa, legal, Érico. Até antes de falar da vacina, assim, uma das frentes que nós temos investido muito é essa linha de compostos orgânicos, né, que Tá. são metabólitos. No caso da vacina, ali estamos falando de um composto que acaba expressando alguns genes de interesse na planta e a própria planta se defende aí contra alguns patógenos, dentre eles a ferrugem, né? Uhum. E o motivo da gente estar investindo bastante nessa linha de compostos, que internamente a gente chama de terceira geração, é porque a gente acredita que nesse segmento nós vamos ter mais barreira de entrada Perfeito. frente aos biológicos de primeiras gerações, que é quando a gente fala só de micro-organismo mesmo, né? Então, Bovéria, as primeiras metarrhiza. gerações é quando a gente fala de fungo, Tá. bactéria ou até mistura entre eles. Uhum. E essa terceira geração a gente vai para esse caminho de molécula orgânica, compostos orgânicos. Além de ter essa diferenciação maior, aí cabe patente, no caso da vacina acabou de ser concedida a patente Opa, dela nesse primeiro semestre, então um produto que nós estamos trabalhando há 10 anos, né? sim, que E é claro legal. que a maturidade do P&D da Gênica lá no começo era uma, hoje é outra, né? A velocidade que a gente está conseguindo fazer essa esteira de inovação andar, ela está melhor, ela está mais madura. E é o que nos permite hoje ter outros produtos dessa frente de compostos orgânicos. Então, a gente tem apostado muito. Essa linha de biofungicidas, se tem um segmento que a gente acredita que vai seguir crescendo em taxas bastante aceleradas e que o nosso pipeline hoje está muito preparado, é aí. Assim, foi uma escolha que a gente fez ali atrás e nos parece estar sendo assertiva essa aposta, né? O mercado de defensivo químico em fungicidas hoje é da ordem de 4 bi de dólar, Brasil. Uhum. Biológico não passa de 300 milhões de reais. Então, falando de fungicida foliar Sim. exclusivamente, né? Então, a gente realmente acredita que aí tem um espaço gigantesco de crescimento. Tendo em vista todo o problema de resistência dos insumos tradicionais, então, esse é um subsegmento aí que a gente chama que deve puxar muito o crescimento de biológico e a vacina tem de tudo para ser um puxador desse. Fantástico. Pô, a vacina, eu fiz É. tanto estudo sobre a vacina lá na época, legal saber que está se materializando. E a expectativa de ir para o mercado é para a próxima safra já? Como é que está? 2027. 27. Safra 27 é onde a gente vai estar já com toda a questão regulatória ok, produção ok, então ali a gente deve estar levando ao mercado. Que legal, hein? Expectativas altas. Alta. Na verdade é um produto que a expectativa era até ter ido ao mercado antes, Uhum. mas essa agenda de inovação ela não é tão rápido. rápida e nem tão previsível em alguns Uhum. momentos, né? Hoje, com a maturidade do nosso negócio, tudo a gente consegue melhorar isso, mas lá atrás a gente apanhou bastante, né? Sim. Querer disruptar algo não é tão simples, né, Eric? Então, a gente pagou o preço de muitas vezes até ter desconhecimento do que tinha por vir. Então, entre idas e vindas de afinar o produto, hoje eu entendo que a gente está com um produto maduro do ponto de vista de campo, industrial, e agora no que diz respeito à proteção intelectual. Então, o produto vai a campo com muito mais maturidade agora. Legal, legal. E até pegando um pouco do gancho aqui, pensando na Gênica, né, olhando para frente, existem esses produtos aí que você até comentou de primeira e segunda geração, que é Bovéria, Metarrhiza, os produtos mais, teoricamente mais simples, e esses mais complexos, que exigem um P&D de 10 anos aqui para você conseguir botar ele em produção. Olhando para frente da Gênica, como é que você vê o faturamento daqui 5, 10 anos em termos de mix? Quanto que vai vir desses novos produtos de terceira geração e quanto que vai ser dos produtos atuais, inoculantes, enfim? É importante dizer, Érico, que mesmo nesses produtos que a gente chama de primeira e segunda geração, que é quando eu falo do micro-organismo, mesmo aí tem espaço para inovar, né? Porque você encontra novas espécies, isolados muito Perfeito. eficazes. Então, assim, a inovação existe. Acontece que a percepção de inovação que a gente vai conseguir através dessas novas, ela é maior. E aí, inclusive, a proteção intelectual ajuda nisso, né? O que a gente está olhando para 2030, por exemplo, a gente enxerga que 30% da nossa receita virá desses biofungicidas, que aí boa parte deles são esses já de nova geração.
E mesmo nas gerações entre fungo e bactéria, tem novos produtos sendo lançados na linha de bionutrição, por Sei, exemplo. Então, tem sei. produto que a gente está lançando agora para aumentar a eficiência no uso da água. É uma bactéria que, de certa forma, melhora a situação da planta ali em ambientes de estresse hídrico, né? Isso é extraordinário, assim, o quanto que a gente está conseguindo contribuir com uma das maiores dores do agricultor, que é a escassez de água, né? Sim, A seca vem e ela não avisa muitas vezes, né? Então, assim, é um produto que esse ano, no lançamento, a gente já está tratando mais de 500 mil hectares. Então, mostra o quanto que ele tá indo ao mercado com uma boa maturidade. Testamos desde 2021 trabalhando no impressionante. mercado, fazendo testes, Uhum. e nesse ano, na hora que a gente está lançando, ele já tem uma boa aderência aí de mercado. Boa para o tamanho do mercado e o que a gente considera um bom lançamento, está sendo legal. Então, assim, essa agenda de inovação em 2030, nós estamos falando que 50% do nosso portfólio é de produto que nós estamos lançando a partir de agora. Impressionante. Isso mostra o quanto que o pipeline é robusto, né? Agora, Exato. tem 50% que virá de produtos que estavam aí já e que mesmo assim seguem tendo uma boa Uhum. utilização, seguem crescendo. Então, é por isso que eu insisto que essa primeira e segunda geração segue crescendo também. Não é porque não vai ter patente que ele não tem uma boa Entendi. eficácia a campo. Então, eu acho que tem agenda, tem pista boa pela frente aí. Legal. Uma aula do agro aqui que a gente está tomando de novo. Entrando muito no techniquez aqui, mas faz parte do jogo, né? O Galak, como É. é que tá? Hoje a Gênica tem quantos colaboradores? Nós passamos de 300 esse ano, 300. entre força de venda, indústria, P&D, Legal, legal. passamos de 300 aí. E lá, quer dizer, vocês vendem valor, né? Então é uma venda muito tecnificada. Isso exige um time muito bem estruturado, com speech de vendas ali bastante robusto, né? Como é que você faz para reter, contratar, manter essa turma aí, formar esse time, né? Quais são as principais iniciativas que a Gênica tem hoje? Eu acho que esse tema de venda ativa, ele tem mudado ao longo do tempo, né? Eu estou trabalhando com biológico há um pouco mais de 12 anos. Lá atrás você tinha que explicar para o cara o que era Uhum, controle biológico, que esse micro-organismo não ia fazer mal para a lavoura dele. Era um tipo de approach, né? Poxa, o mercado foi amadurecendo, foi crescendo, e essa venda ela vai sendo menos ativa ao longo do tempo, porque o próprio agricultor vai criando ali um nível de consciência maior. Mas comparado a outros insumos, o biológico ainda exige mais energia, perfeito. mais proximidade, e sem dúvida a força de vendas ela é um elemento bem importante na equação de qualidade do ativo, né? E putz, você tocou num ponto que é uma dor grande para nós, Uhum. né? Principalmente ali de 2020 a 22, que o agro viveu Foi. um baita momento. Um rouba-monte ali Você de. estava próximo desse mercado naquela época. Cara, Ah, todas as indústrias estavam bem, desde o agricultor, a revenda, a cooperativa, a indústria de insumo. A disputa por profissionais foi um negócio absurdo, né? E a gente ainda segue acreditando que profissionais qualificados é uma dor para todo mundo. uhum. Para todo mundo, porque todo mundo tem vaga aberta, mesmo num momento que não está naquela euforia, a demanda por profissionais ainda é uma dor latente de toda a indústria do agro. E não é à toa que o Fernando está lá na AgroAdvance investindo em educação no Exato. agro, do Para tanto que a formar. gente acredita que tem oportunidade por aí, né? Mas falando da Gênica, né, e como que a gente tem olhado, a gente hoje acaba investindo desde programas de estágio, criar uma esteira ali onde o profissional entra como um assistente técnico e, de certa forma, nós vamos desenvolvendo ele e crescendo, porque é um mercado novo, é Uhum. um mercado que, quando a gente traz profissionais de outros segmentos, ele vai ter que aprender tecnicamente aqui. Então, muitas vezes, investir na base ele tem sido uma boa estratégia. Piracicaba é um bom lugar para nós ali, no sentido de encontrar gente para P&D. Tem algumas áreas que aquela região ali ela é muito boa, né? Seja pela universidade, cursos técnicos de qualidade. Então, ali é bom. Sim, Agora, profissionais de campo é onde o desafio tem sido entendi. um pouco maior, assim, né? O Brasil é grande e tem lugares que não é fácil de achar gente qualificada do jeito que a gente gostaria. Perfeito, entendido. E Galak, na sua trajetória aqui como CEO, né? Acho que até uma trajetória que por enquanto tem sido de muito sucesso, né? Quer dizer, você tem trazido aqui a Gênica com seu time a
faturamento aí de algumas centenas de milhões de reais, né? Que na época era, 2018 era dezena, uma dezena de milhões Uma de reais. dezena. É bem isso, uma dezena. É. E agora você está faturando aí algumas centenas de milhões de reais. Então você tem uma trajetória que a gente pode falar que tem de sucesso, né? E obviamente você formou o time e tudo mais. Qual que é a característica que você mais preza quando você vai contratar uma pessoa para um cargo estratégico, alguém que você sabe que é um cargo importante para a Gênica? Pergunta boa. Não sei se dá para colocar tanto dentro de caixinha, Érico, mas uma das coisas assim que eu acho que acaba sendo necessário no que a gente está construindo ali é ter uma visão mínima de médio e longo prazo, assim. Perfeito. É muito comum a gente se deparar com profissionais ali que não fecham os ciclos, né, cara? E eu acho que isso dói muito, assim, para o momento que a Gênica vive. Se a gente não tiver alguém que compre essa ideia do médio e longo prazo, é muito difícil da gente ser feliz ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto. O segundo, para destacar entre tantos aí que a gente poderia trazer, eu acho que é o conceito de accountability na veia, sabe? Uhum. Accountability é uma palavra que até para o português ela tem pouca tradução, mas é a pessoa realmente resolver os problemas, ter uma visão de não só senso de dono, né? É uma atitude mesmo de alocar recurso Perfeito. do jeito dele, porque nesse ambiente de empresa que cresce acelerado, e que nem a gente que foi fazendo ali algumas rodadas, é fácil de se perder no meio do caminho, né? Uhum. É fácil de dar um passo maior que a perna. E eu acho que esses profissionais que têm essa visão, visão não, né? Que executam com muita atitude de dono, muda muito o jogo. Então, o accountability na essência mais ampla da palavra, de pôr a mão na massa e resolver o que tem para ser resolvido e alocar recursos de um jeito certo. Então, acho que na hora que a gente combina accountability com visão de médio e longo prazo, É o que fica você um. tem buscado. Mas Legal. daria para falar um monte de outras coisas, mas acho que essas duas aí, para priorizar e não querer buscar gente que seja perfeita, né? Porque perfeito não vamos achar. Ô Galac, e durante esse período aí, desde 2018 até hoje, você deve ter vivido muitos momentos difíceis ali no dia a dia da companhia. Você tem algum evento, alguma coisa que aconteceu e te marcou e algum desafio grande que você tenha conseguido superar, enfim, que você puder contar um pouquinho para a gente, dar algum exemplo da sua experiência para a gente? Puxa, Érico, por incrível que pareça, cara, logo que eu cheguei na Gênica foi meu momento mais desafiador, porque É mesmo? em 2018, a empresa foi fundada em 2015, eu cheguei em Sim. 2018. Uhum. Ela tinha acabado de receber um primeiro investimento em 2017 e optaram por fazer ali a troca de CEO, né? E a empresa era pequena ainda, mas com bastante desafio de caixa, cara, assim, acho que é natural de toda Sim. startup que está começando. Mas era uma combinação, o Fernando esses dias descreveu de um jeito sucinto, assim, quem tava lá fez acordos de take or pay com o fornecedor e acordo de consignação com os seus clientes. Moral da história. O Sim, problema estourou todo na sim, companhia, né? Então, sim, assim, sim. mesmo numa fase pequena, faturando menos dos 10 milhões aí, que é a ordem de grandeza que você deu, e era isso mesmo, ela estava com bastante desafio de caixa, cara. Bastante. Então, ali foi a minha primeira experiência, inclusive, como executivo, de poder olhar ali o Uhum. caixa esgotando, os compromissos chegando, Salário para pagar. salário para pagar, e foi uma experiência, assim, dura, mas que acho que deu uma boa forjada no que eu não queria dali em diante, né? Aprendeu o que não deveria fazer. Aprendi na dor. E eu vou te confidenciar um negócio que acho que eu nunca te falei, Galá, que na época que eu estava, antes de te conhecer ainda, eu estava falando com o Fernando, e o Fernando um dia falou, cara, com um brilho nos olhos, assim, gigante, falando da Gênica, falou, cara, achei o cara que vai resolver a nossa vida, achei o cara que vai dar certo na Gênica. Você tinha alguns meses apenas na Entendi. Gênica, o, Legal. o, o Fernando, brilho nos olhos, falando, cara, achei, Ah, resolvi legal, minha, legal. Ele é um puta minha cara. dor. Não. Mas enfim, boa, legal. O próximo tema aqui que eu queria falar um pouco, Galac, o segmento, né, de biológicos tem passado por um processo muito processo de M&A, muita consolidação acontecendo. É, Como que você enxerga o futuro olhando para frente? Você acha que ainda o mercado é muito pulverizado? Como é que você está enxergando se de fato vai existir ainda uma consolidação ainda maior?
O mercado é pulverizado, né? Uhum. Hoje, se a gente pegar o líder de mercado, ele não tem mais do que 7% aí de share, de market share. Então, 7, 10% de market share. Então, a nossa visão é que, assim, tem bastante água para passar debaixo dessa ponte, né? Eu acredito muito na consolidação e, e essa consolidação ela pode acontecer de várias formas, né? Pode ser que uma empresa puro sangue biológico faça isso. Uhum. Tem, tem exemplos aí de empresas que estão crescendo dessa forma, biológico, e seguem fazendo essa corrida aí ser forte, né? E tem indústrias tradicionais, indústria de Sim. defensivo químico, de fertilizante, algumas tradings olhando. Então, é, todo mundo de alguma forma está começando a investir nisso. Algumas fazendo de forma orgânica, e pode ser que futuramente elas vão para o movimento inorgânico, e outras que já estão bastante maduras aí no crescimento inorgânico. Então, eu aposto que sim. Acho que, como esse segmento eu já falei inicialmente, né, tem muito espaço para crescimento, Uhum. é natural que desperte aí o interesse de indústrias Claro. maiores e indústrias que vão, de alguma forma, ser afetadas pelo crescimento do biológico. Perfeito. Porque como a gente está falando de algo que cresce capturando pedaço da fatia do insumo tradicional, elas vão, com certeza, olhar isso. Já estão, né? Então, acho que esse movimento é bem natural, sim. Perfeito. E especificamente na Gênica, você já passou por algumas rodadas, né, de investimento, M&A, enfim. Teve alguma experiência que te marcou? Conta um pouquinho se teve algum evento, alguma coisa que te deu algum aprendizado além do seu dia a dia. Cara, eu acho que toda rodada tem muito aprendizado, né, Érico? Poxa, vocês vivem disso daí e talvez com a audiência que a gente está falando aqui é bem natural o que eu vou falar, mas quando a gente interage com investidores de diferentes naturezas, Uhum. sempre tem aprendizado. Então, falar com venture capital é uma coisa, com private equity é outra e com estratégico é outra também, né? Então, Perfeito. É eu que hoje tenho você tem hoje, nessa estrutura societária, a gente acaba tendo gente de todas essas naturezas, né? exato, Então, são os tem os fundadores fundadores, onde tem professor universitário e empreendedor, aí tem venture capital na figura da da SP SP Ventures. Ventures, aí tem Faro Capital, que se assemelha muito mais a um modelo de private equity, aí eu tenho um CVC de Mosaic, tem uma Mitsubishi Corporation que é estratégico mesmo. Então, Perfeito. o próprio pessoal do Banco do Brasil investiu via Vox, que aí é um modelo mais de venture. Tem a Rise Capital, que aí é um fundo de growth. Então, assim, eu acabo interagindo com investidores de natureza muito distinta. Então, voltando na sua pergunta, cara, eu acho que cada um desses trazem Tá. um aprendizado diferente. Eles têm jeitos distintos de analisar o negócio, né? E sei que estou chovendo no molhado aqui com parte da audiência, mas para alguns empreendedores isso não é tão Com óbvio, certeza. sabe? Exato, E exato. aí eu acho que, inclusive, escolher muito bem o que você quer para a companhia é necessário. Tipo, se tem um grande aprendizado que eu tiro, se eu pudesse voltar lá atrás e falar assim, cara, que perfil de investidor que eu quero, né? Uhum. Porque eles vão contribuir de forma muito distinta. E aí, Perfeito. dependendo do momento da empresa, eu acho que ela pode queimar a etapa trazendo um investidor errado, sabe? Então, Perfeito. eu, se eu pudesse dividir com os empreendedores aí que estão ouvindo, eu acho que é ter muita clareza do que você busca para aquele momento, para trazer o investidor. Felizmente, na Gênica, eu acho que nós tivemos aí uma felicidade de trazer sócios muito bons que vem contribuindo na nossa jornada, né? Mas Uhum. olhando onde a gente poderia ter errado, eu acho que é na escolha desse perfil equivocado. Uhum. Muitas vezes ali eu vejo alguns empreendedores super drivados para o valuation e com medo de ser diluído. EBITDA, não sei o quê, múltiplo de Cara, EBITDA. assim, dependendo o momento que você está, não é aí que você tem que Perfeito. olhar, né? Olha a Perfeito. qualidade do sócio, porque sai caro trazer gente errada para o cap table, né? Então, assim, Perfeito. eu sei que isso aí está escrito nos manuais de boas práticas ali de Não, investimento, mas mas na prática, cara, é muito difícil de executar. exato. O empreendedor, naturalmente, ele fica ali com medo gigantesco de ser diluído, porque ele não sabe o quanto custa trazer o sócio errado. Então, sabe? Mas é um mega aprendizado, porque no calor ali das negociações, quando você está ali com alguns players diferentes, a gente aqui no Ática fala bastante sobre isso, porque para os nossos clientes, porque muitas vezes,
para escolher um bom sócio não é só o valuation, não é só o dinheiro. Cara, tem como é que vai ser a governança no dia seguinte. Tem até um outro fator que é muito importante, que é como é que vai ser o processo de M&A para esse cara. Por exemplo, se tem um investidor de fora que nunca pisou no Brasil, nunca esteve aqui, mas ele colocou uma super proposta, ou versus um cara que conhece o Brasil como ninguém, conhece o agro, conhece toda a ciclicidade, os seus desafios. Dependendo do momento da empresa, é melhor você aceitar um valuation mais baixo, com um cara que vai agregar muito valor para você, do que você aceitar um valuation mais alto que, Sem dúvida. às vezes, o cara está tão longe, tão distante, que vai te cobrar coisas que você sabe que é impossível. Isso só vai descobrir depois que fez a transação. Aí é tarde demais. E até mesmo as exigências que vêm com governança desproporcional ao investimento. Então, definitivamente olhar a qualidade do sócio, cara, é necessário e é pouca gente que faz, né? Muito se fala, mas na Exato. prática é pouca gente que Difícil, faz. Assim. é Então, difícil. eu acho que é por aí o aprendizado. Legal. E entender esse perfil, né? Poxa, no momento da organização, o que você está buscando, né? Porque os investidores têm naturezas muito distintas, né? Então, é por aí, Érico. Acho Legal. que é o meu maior aprendizado. E Galak, como é que... Cara, você contou que tinha até fundo que eu nem sabia que estava lá, mas com esse perfil de investidores e sócios, né? Como é que você equilibra esses pratinhos todos, cara? Porque você está ali, imagino numa reunião de conselho, bala cruzada para todo lado, e você está ali no meio tentando equilibrar os interesses de todo mundo, alinhar os interesses de todo mundo. Como é que você lidar com isso? Porque eu estou entendendo que você, assim, eu te conheço há um tempo também, você tem uma característica que é a inteligência emocional elevada, mas me conta como é que é esse desafio, cara. Conversa com a parte anterior aí do que a gente falou, né, Érico? Quando você acerta na escolha do sócio, eu acho que naturalmente a gente não vai ter esse conselho de fogo cruzado, né? Porque o alinhamento deles já tem sido bom, né? Então, o meu trabalho tem sido menor porque a relação entre esses sócios tem sido muito boa, né? Então, Legal. isso de alguma forma já facilita muito a minha vida. Mas se tem algo que eu aprendi recente, é que mesmo eles tendo natureza distintas, é importante colocar o objetivo comum da empresa para eles pelo menos terem esse alinhamento, né? Então, mesmo sabendo que cada investidor tem seu diferente timing, tem seu diferente objetivo, é necessário, numa discussão de plano de negócio, ter uma agenda aberta para discutir o que é o futuro dessa organização. Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem conseguido comunizar os objetivos. E aí, ninguém discorda que nós temos que construir um ativo bom, grande, Perfeito. relevante, que entregue valor para o cliente, que consiga fidelizar. Então, de alguma forma, mesmo com objetivos distintos, eu acho que a gente consegue alinhar o objetivo comum, que é isso. Fantástico. Então, foi um aprendizado recente aí que, assim, mesmo sabendo dos interesses distintos, é necessário abrir a pauta e concatenar os objetivos aí. Que não é fácil. Não. Sabemos que é complexo. Não, no nosso caso ali não foi tão difícil, mas Sim. eu imagino que não é tão simples em outras agendas aí. E, Galak, para encerrar aqui nosso bate-papo, quais que são os principais objetivos estratégicos da Gênica olhando para os próximos 5 anos, tendo em vista seus diferentes perfis de sócios, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Eu comentei um pouco aqui, né, Érico, mas assim, a gente está realmente apostando muito nesse mercado de biofungicidas, onde a Gênica quer ser um dos players mais relevantes nisso. Então, nosso pipeline atual, ele está sendo desenhado para isso, nossos registros estão em linha com isso e a gente aposta que a Gênica vai ser uma das empresas mais relevantes ali em 2030 nesse segmento. Em 2030, a nossa intenção é romper a barreira ali do 1 bi de receita, né? Esse ano a gente passa de 200 milhões, então a gente aposta que o crescimento para esses próximos anos é alcançar esse objetivo de faturamento, né? Falando em geografias, o produto que nós temos ele poderia ser utilizado em muitos lugares do mundo, né? Tem várias empresas brasileiras fazendo esse tipo de movimento, de indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Mas dentro desse horizonte aí, a gente ainda acredita que Brasil e Paraguai, que é o único país que a gente atua hoje, são os mercados que a gente vai ter resultado relevante, assim.
Essa agenda de internacionalização tem hora que ela é bem bonita de falar e etc, mas ela drena uma energia grande. Sim. O Brasil ainda é o grande mercado, e na agricultura tropical, de uma forma mais ampla, é onde os problemas também são maiores aí no controle de pragas, de doenças, e é por isso que a gente queria concentrar esforços aqui, né? As principais culturas que nós atuamos é soja, cana e milho, então uma extensão talvez ali para algodão e feijão, que conversa muito com o mesmo agricultor que já planta soja e milho, mas é onde a gente pretende concentrar nossos esforços, sabe? Tá. Mais uma vez, o portfólio poderia ser utilizado em outras culturas, em outros mercados, mas assim, tem muito a ser feito por aí, sabe? O Brasil é grande e segue crescendo, segue com muita oportunidade, então a gente quer manter o nosso foco nesse objetivo, hein? Legal, Galac. Parabéns pela história. De novo, tenho acompanhado aí a sua trajetória. Obrigado. Fico muito feliz aí pelo seu desenvolvimento e a evolução da Gênica. De novo, um prazer ter você aqui no nosso escritório, aqui gravando esse vídeo. Obrigado mesmo, uma honra ter você aqui, Galac. Super obrigado, Érico. Prazer bater papo contigo. Espero que tenha levado um pouco de conhecimento Com para quem está nos certeza. ouvindo aí. Boa. Valeu.